pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para a aula 3, tá? Essa aula faz parte do projeto Enem, que é aquela revisão que contém a maioria do conteúdo da prova do Enem. Lembrando que tem lista gratuita. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, tá? Comenta, curte, compartilha aí, para ajudar a gente a chegar no maior número de alunos possíveis que estão se preparando aí para o Enem, tá bom? Então, vamos começar a aula 3. Bom, agora na aula 3, a gente vai falar sobre o assunto que muita gente não gosta, tá? Começa a aprender lá no Fundi 1, né? Com as barrinhas lá, e aí continua no Fundi 2. Mas tem muita gente que realmente detesta fazer operações com frações. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma fração? Uma fração, ela vai representar uma parte, tá, do todo. Então, normalmente a gente usa para isso. Então, vamos supor que a gente tem lá uma barra de chocolate, que é sempre esse exemplo que é usado, né? Eu pego essa barra e divido ela em 6 partes iguais, certo? Eu pego 2 partes dessa barra. Então, qual é a fração que corresponde ao que eu peguei? Então, esse número que eu peguei, ele vai para cima e o total da barra para baixo. Esse número de cima é o chamado numerador. E o número de baixo é chamado de denominador. Tá bom? Beleza. Então, a gente sempre pode representar uma fração assim. Em cima é o numerador, embaixo é o denominador. Essa fração, onde o numerador ele é menor que o denominador, ela tem um número. Ela tem um nome, perdão. Então, numerador, ele é menor que o denominador. Ela é chamada de fração própria. Tá bom? Agora, imagina o seguinte, que a gente pegasse aí a mesma barrinha, dividisse aí ela em 6 partes iguais e a gente pegasse as 6 partes, ou seja, a gente está pegando tudo. Então, essa fração corresponde a 6 sextos, tá? Então, a gente pode ver aqui que o numerador, ele é igual ao denominador, eles têm o mesmo valor. Essa fração é chamada de fração aparente, tá bom? Quando é igual ao múltiplo quando o numerador é igual ao múltiplo do denominador. Vou dar um outro exemplo aqui. Se a gente tivesse a fração 10 sobre 5, tá? O 10 é múltiplo do 5. Então, essa também é uma fração aparente. Na fração aparente, tá? A gente pode simplificar. Então, 6 sobre 6 é uma divisão. Então, 6 dividido por 6 dá 1. Aqui, 10 dividido por 5 dá 2. Então, uma fração, ela também corresponde à representação de uma divisão. Tanto que nas equações a gente vai ver isso. Quando a gente vai fazer a operação de divisão, a gente indica por uma fração, tá bom? Então, vamos lá. Existe a possibilidade do numerador ser maior que o denominador? Sim, existe essa possibilidade também. Vamos supor que ao invés de pegar uma barra, a gente está pegando 2 barras. E eu divido essas 2 barras, cada uma em 6 partes. Só que aqui
eu pego as 6 da primeira e mais 2 da segunda. Qual fração que eu estou pegando? Eu estou pegando 8 sextos. Por quê? Eu peguei 6 da primeira e 2 da segunda. Só que elas estão divididas cada uma em 6. Então, eu comi 8 sextos. Tá? Isso aqui é chamado de fração imprópria. Tá? A fração imprópria, a gente também pode representar ela com o que a gente chama de número misto. Tá? Então, vamos lá. O que é um número misto? O número misto é um número que tem tanto número inteiro quanto fração. Como é a representação de um número misto? Por exemplo, 5 inteiros e 1/3. Então, esse 5 representa a parte inteira e 1/3 representa a parte de fração. Então, a gente tem tanto parte inteira, tá? Quanto fração. Beleza? Então, 5 é a parte inteira e 1/3 é a fração. Como eu transformo esse número para fração? Eu pego o denominador, multiplico a parte inteira, então 3 vezes 5, e o resultado eu somo com 1. Então, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Isso fica 16 sobre 3. A gente mantém o denominador, tá? Então, toda fração imprópria, você pode transformar ela em número misto. Então, vamos pegar essa que a gente tinha usado de exemplo aqui, ó, 8 sextos. Como eu transformo para número misto? 8 dividido por 6 dá 1 e resto 2. Então, deu 1 inteiro, e aí o resto, 2, e o divisor, 6. 1 inteiro e 2 sextos, tá? Então, essas são as representações que a gente tem das frações, tá bom? Ah, mas isso cai do Enem desse jeito? Não, mas é só para a gente retomar as frações, o que a fração representa, tá? Agora a gente vai começar a fazer as operações com as frações, que aí sim isso vai aparecer no Enem, tá bom? Maravilha, gente, vamos lá. Operações com frações. Vamos começar aqui com as operações que têm mesmo denominador. Denominador. Então, vamos começar com as operações de soma e subtração. Então, vamos lá. Primeiro, soma. Quando eu tenho 3 sétimos mais 2 sétimos. A primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente tem operação com frações é o denominador. Então, a gente pode olhar que o denominador das duas é 7. Então, aqui, ó, 7 e 7. Beleza? Então, quando eu tenho o mesmo denominador, o que eu faço? Mantenho o denominador e faço a operação que está lá no numerador. Então, 3 mais 2, 5. 5 sétimos. Então, é direto que a gente faz isso. Para a subtração, funciona da mesma maneira. Por exemplo, se a gente tiver 10 trezeavos menos 5 trezeavos, a gente pode observar que o denominador é o mesmo, certo? Então, eu mantenho o denominador e faço a operação de cima. 10 menos 5, 5. Então, 5 trezeavos. Tudo bem? Então, quando tiver o mesmo denominador, a gente faz assim. E quando tiver denominadores diferentes, como a gente vai fazer com denominadores diferentes? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Denominadores diferentes. A gente vai fazer o que a gente chama de MMC. É o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então,
Vou fazer aqui operação de soma e subtração também. Então, vamos lá. Se a gente tiver assim, 3/5 mais 2/3, a gente pode ver que os denominadores são diferentes. Então, eu vou fazer o MMC dos denominadores. Então, vamos fazer o MMC de 5 e 3. Como a gente faz o MMC? A gente escreve aqui um número do lado do outro, tá? E aí, a gente vai pegar os números que dividem os dois ao mesmo tempo, mas aí a gente tem que usar os números primos. Gente, isso é matéria lá do Fund 2, tá bom? Mas é bom a gente revisar porque aparece. Então, MMC de 5 e 3, tá? Bom, vou pegar, eles não são divisíveis por 2, mas aqui tem um cara que é divisível por 3. 5 dividido por 3 não dá, então eu mantenho 5. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, não dá mais para dividir ninguém por 3, eu vou tentar por 5. Lembra que são sempre números primos. Então, 5 dividido por 5 dá 1, e aqui dá 1. Ou seja, o MMC, 3 vezes 5, que dá 15. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever as duas frações, mas com o denominador 15. E aí, o que eu faço? O truque é dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, agora os denominadores são os mesmos. Eu posso juntar. Então, vamos juntar aqui. Vai ficar assim, 9 mais 10. Então, isso vai dar 19 quinzeavos. Tá bom? Ah, deu uma fração imprópria. Não tem problema, tá? É assim que a gente vai fazer as operações de soma, tá? E como a gente faz subtração? Então, vamos lá. Como a gente faz, então, a subtração? Subtração, a famosa continha de menos, tá bom? Vai funcionar assim. Por exemplo, tenho 7 sobre 2 menos 1/3. A mesma ideia, gente. A gente faz o MMC de 2 e 3, tá bom? Então, vamos colocar aqui o 2 e o 3. Dá para dividir por 2, dá 1 e 3. E por 3 dá 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Então, o novo denominador é 6. Ah, posso deixar um denominador só? Pode. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 7, 21. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Aí eu faço a continha. 21 menos 2, então isso vai dar 19 sextos. Tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer a operação de subtração. Beleza? Ótimo. Bom, e como a gente vai comparar duas frações que são diferentes, para saber qual número é maior, duas ou mais frações? Vamos fazer um exemplo aqui com 3 frações, tá bom? Então, se a gente tiver o seguinte, vou colocar aqui. Qual é o maior? Então, se a gente tiver assim, 3/5, 4 sextos ou 7 oitavos. A gente pode ver que os denominadores são todos diferentes. Então, o que a gente vai ter que fazer? O MMC de 5, 6 e 8. Então, vamos fazer. Por 2 dá 5, 3 e 4. Por 2 dá 5, 3 e 2. Por 2 dá 5, 3 e 1. Por 3 dá 5, 1 e 1. E por 5 dá 1
1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, dá 120. Então, todo mundo vai ter denominador 120. Então, 120 dividido por 5. Então, vamos fazer aqui, ó. 120 dividido por 5, tá? Dá 24. 24 vezes 3, 72. 120 dividido por 6, dá 20. 20 vezes 4, dá 80. 120 dividido por 8. 120 dividido por 8 vai dar 15. E 15 vezes 7 vai dar 105. Então, o maior é o último termo aqui, que corresponde a quem? Ao 7/8, tá bom? Então, assim que a gente vai comparar frações que têm denominadores diferentes. Tudo bem? Beleza. Agora a gente vai para as operações de multiplicação e divisão. Bom, as operações de multiplicação e divisão de frações, elas têm características diferentes, tá bom? A multiplicação é bem parecida com a multiplicação de um número natural, só a divisão que é diferente. Então, vamos começar com a multiplicação. Então, vamos pegar aqui duas frações. 3/5 vezes 2/7. Como a gente faz multiplicação de frações? É simples. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, 3/5 vezes 2/7 dá 6/35. Pegar mais uma aqui. 7/3 vezes 5/2. Mesma coisa, ó. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 2, 6. Tá bom? E se eu tiver um número inteiro? Por exemplo, eu tenho 6 vezes 5/9. Quando eu tenho um número inteiro, ele tem, na verdade, um denominador, que é 1. Então, eu faço a mesma coisa. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Aqui, gente, deixa eu comentar uma coisa. Deu 30/9. Os dois números são divisíveis por 3. Então, sempre que possível, a gente tem que simplificar uma fração. 30 dividido por 3 dá 10. 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa é o que a gente chama de fração irredutível. É a fração que não dá para a gente simplificar mais. Como essa aqui, 6/35 é uma fração irredutível também. E 35/6 também é uma fração irredutível. Então, a fração irredutível é aquela fração que não dá para você simplificar mais, tá bom? Então, agora a gente vai ver a parte da divisão. Bom, como eu havia falado, a parte da divisão de frações ela é um pouco diferente. Por quê? Ela, na realidade, a gente vai transformar a divisão, tá bom? A divisão, ela vai virar uma multiplicação. Como assim? Então, vamos lá, vamos usar um exemplo.
Se a gente tiver assim, 4/5 dividido por 2/3. O que eu vou fazer aqui? Diferentemente do que muita gente pensa, a gente não tem uma divisão de frações propriamente dita. O que a gente faz é transformar uma divisão numa multiplicação. Então, eu conservo o primeiro, eu mantenho o primeiro número e multiplico pelo inverso do segundo. A gente vai inverter o segundo número. Então, pode ver, estava aqui, 2/3 virou 3/2. Então, o que era denominador, o que estava embaixo, foi para cima. E o que estava em cima foi para baixo. Tá bom? Então, agora sim. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 5, 10. Dá para a gente simplificar por 2. 12 por 2 dá 6. E 10 por 2 dá 5. Aqui já é uma fração irredutível. Então, o resultado, 6/5. Tá? E se eu tiver um número inteiro? Por exemplo, se a gente tiver assim, 9 dividido por 5/2. A mesma coisa. Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Inverte o segundo, tá? Só que o 9 aqui, não vamos esquecer, quando não tem nada, a gente põe denominador 1. Vamos fazer de cima vezes de cima, 18, de baixo vezes de baixo, 5. 18/5. E se for uma fração dividida por um número natural? Por exemplo, 3/5 dividido por 2. A gente faz a mesma coisa. Copia o primeiro, 3/5. Vamos lembrar que aqui a gente pode pôr o denominador 1. Então, eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. Então, 2/1 vira 1/2. Então, 3 vezes 1 dá 3. 5 vezes 2, 10. Então, 3/10. Beleza? Então, é assim que a gente vai fazer a divisão de frações, tá bom? Tem uma outra maneira também que pode aparecer na divisão, que é a seguinte, Em alguma expressão, pode aparecer tipo assim, 2/7 sobre, sei lá, 1/3. Isso aqui também representa uma divisão de frações. Então, a gente vai escrever assim, 2/7 dividido por 1/3. E aí, a gente já sabe o que fazer. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso do segundo. Aí, 2 vezes 3 dá 6. 7 vezes 1 dá 7. Então, o resultado disso é 6/7. Beleza? Então, está resolvido aí a parte da divisão de frações. Então, a gente viu soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Agora, existem alguns números que eles são números que a gente pode transformar em fração. Então, por exemplo, números decimais a gente pode transformar em fração, porcentagem a gente também pode transformar em fração. Só que a gente vai ver isso na aula de números decimais e a gente vai fazer isso também na aula de porcentagem. Bom, então não se preocupem. Isso aqui é bem básico para a gente retomar, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios agora, tá? O seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Algum desses tubos com medidas em polegadas são os tubos de meio, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos, então ele quer que a gente coloque em ordem decrescente do menor para o maior, tá bom? Mas a gente vai ter que comparar esses números aqui. Então, eu vou fazer o MMC de 2, 8 e 4. Então, por 2 dá 1, 4 e 2. Por 2 dá 1, 2 e 1. Por 2 dá 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, eu vou colocar denominador 8 em todo mundo. Então, 8 dividido por 2 dá 4.
4 vezes 1, 4. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 3 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2, vezes 5 dá 10. Tá? Então, o menor é o mesmo 3 oitavos, que é esse carinha aqui, 3 oitavos. Tá? Depois, quem vem? O 4 oitavos, que corresponde ao meio, 1 sobre 2. E, finalmente, o maior, que é o 10 oitavos, que é o 5 quartos. Então, a ordem é 3 oitavos, meio e 5 quartos, que a gente pode ver aqui, que é a alternativa C. Tá? Então, um exemplo aí de exercício que pode aparecer com frações, tá bom? São divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Aí a pergunta é a seguinte: a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Então, as cadeiras escuras, elas já estão reservadas. E as carteiras claras, elas estão livres, tá? Elas não foram vendidas. Então, ele quer saber qual é a fração que corresponde. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17 sobre o total de cadeiras. Tá? Então, a gente pode observar que em todas as colunas eu tenho o mesmo número de cadeiras e nas linhas também. Então, em cada coluna aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7. E cada linha aqui a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 7 vezes 10, um total de 70. Então, 70, 17 sobre 70 é o total de cadeiras ocupadas, tá bom? Que é o que ele quer saber, tá? Então, 17 sobre 70. A alternativa A. Ó, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas. E se ele pedisse de cadeiras vazias, tá? Se a gente tem 17 ocupadas, as vazias seriam 70 menos 17. 53 sobre 70, se ele perguntasse as vazias, tá bom? Então, as ocupadas, aí, a letra A. Beleza? Então, gente, esses são os exercícios referentes à soma, subtração, multiplicação, divisão e comparação de frações, tá bom? Só falta uma parte, e a parte final que a gente vai ver de frações aí, que é a parte da fração de um todo, tá bom? Então, como funciona essa parte da fração de um todo? Funciona da seguinte maneira. Vamos supor que a gente tenha, deixa eu colocar aqui, ó, fração do todo. Num estádio tem 60 mil pessoas. E desse total de pessoas, 2/3 são da torcida A. Eu quero saber quantas serão essas pessoas. Então, o que eu vou fazer? 2/3 de 60 mil. Esse D significa vezes. Então, fica 2/3 vezes 60 mil. Lembrando, quando não tem denominador, a gente coloca 1. Multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Isso vai dar 120 mil dividido por 3. Dá para dividir e isso vai dar 40 mil pessoas. Tá? Então, é assim que a gente calcula uma fração de um todo. Por exemplo, como eu calculo 3/5 de 120?
Eu faço 3/5 vezes 120 sobre 1. Então, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 120, 360. 5 vezes 1, 5. Dá para dividir 360 dividido por 5. Isso aqui vai dar 72, tá bom? Então, isso representa a fração de um todo, tá? E existe também como a gente já ter o resultado e querer saber o todo. Eu tenho uma parte e quero saber o todo. Também tem como a gente fazer, tá bom? Então, vamos lá. Numa sala de aula, 2/5 dos estudantes são meninos. Sabendo que há 6 meninos na sala, quantos estudantes há no total? Então, como a gente vai resolver isso? Eu não sei o total de estudantes, então eu vou chamar de x. Então, 2/5 de x, isso é igual a 6. Lembra que esse D significa vezes, né? Então, vai ficar assim. 2/5 vezes x igual a 6. Como eu resolvo essa continha? Esse 2/5, ele vai passar para cá dividindo, tá bom? Então, vai ficar 6 dividido por 2/5. E agora a gente sabe como fazer isso. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí o 6, como não tem denominador, a gente coloca 1. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Isso vai dar 30 sobre 2, que vai dar 15. Então, a gente tem o total aí de 15 estudantes. Então, isso representa a fração do total e a fração da quantidade. Então, a gente tem uma fração, a gente não sabe o total, certo? E aí, nesse caso aqui, eu tenho uma fração que representa uma quantidade e eu quero saber o total. Então, era essa parte que faltava aí da aula de frações, tá bom? Então, vai ficar disponível lista de exercício também. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido, tá? É uma aula, como eu falei para vocês, de revisão, tá? Então, ela é um pouquinho mais rápida, as explicações são um pouco mais rápidas, mas vai ter bastante conteúdo para vocês treinarem, tá bom? Então, vai estar a lista de exercícios aqui no link. Espero que vocês tenham entendido, gostado dessa aula, tá? Então, fiquem ligados para as próximas aulas. Então, gente, essa era a parte que faltava aí de frações. Fração do todo, fração da quantidade, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo que a gente viu aqui. Isso cai sim no Enem, tá bom? É claro que sozinho, só fração, é um pouco mais difícil. Mas fração, número decimal, porcentagem, razão, é possível aparecer tudo junto. Onde aparece bastante fração é na parte de estatística, principalmente quando a gente vai calcular média. Então, é importante saber trabalhar com frações, tá bom? Então, tá feita aí a aula, a lista de exercícios vai estar no link aí, então depois vocês acessem, também vai ter vídeo da correção. Espero que todos tenham gostado, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.